Boa, Tanci. Ainda bem que não começou o conteúdo ainda. Tá. Então, Valeu. para quem está assistindo a gravação agora, a gente está explicando como é que vai ser a agenda. É, Eu achei que tivesse no automático, Tanci. Obrigado, viu? Porque a gente vai começar. O slide seguinte, a gente entra no conteúdo. Aí a gente vai começar a perder aqui. Tá. Então, por que que a gente precisa de profissionais críticos e criativos? Depois a gente vai entrar Aliás, estava falando aqui da parte de projetar um jogo com suporte de IA, né? E aí depois a gente vai desenvolver um jogo na prática. E isso aqui vai ser um teste. Eu não sei se vai dar muito certo. Mas é porque eu sei, e eu já fui a pessoa que ia para esses eventos atrás do querer ver fazer. Eu, não, eu fico angustiado de não mostrar para vocês. É, Pelo menos um pedaço, assim. Então, não se citam a quadros. Eu tentei trazer a ferramenta mais simples que existe para a gente fazer um pedacinho na prática. E aí, se não rolar ou se precisar de um aprofundamento, depois a gente faz uma gravação. Eu faço uma gravação, mando para vocês, não tem problema, tá bom? A gente vai tentar deixar um espacinho no final para dúvidas. Para quem está assistindo a gravação desse vídeo, o conteúdo vai começar efetivamente agora. Então, muito prazer. A gente é a Mori. A gente é uma empresa de tecnologia educacional daqui de São Paulo. A gente atua com desenvolvimento de cursos, plataformas e o que a gente chama de objetos digitais de aprendizagem. Aí, dentro desses objetos, a gente faz jogos também. A gente é uma equipe pequena aqui, mas muito eficiente. Aqui é o nosso time. E a gente gosta de dizer que a gente produz tecnologia educacional com tecnologia e afeto. E isso tem muito a ver com a nossa fala de hoje, com a nossa abordagem. Por isso que eu chamei a Cris, por isso que eu chamei a Tanci. Porque a gente é mundo da tecnologia, a gente é entusiasta, acho que como a maioria de vocês aqui, mas a gente tem um compromisso muito grande em como a gente faz isso, e a gente acredita que a forma como as pessoas recebem a tecnologia ou como elas sentem, ou não só a tecnologia, né, mas importa na forma como elas aprendem. Tá bom? Depois vocês podem ler mais lá sobre a Mori no nosso Instagram ou no nosso site. E aí, falando rapidamente sobre mim, tô acabando o mestrado agora lá no Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação da USP, o ICMC. A minha área de pesquisa é ciência de dados, ciência de dados educacionais. Eu sou diretor e fundador aqui da Mori Educação. Eu sou consultor de tecnologia educacional da Unesco ainda e eu trabalho nesse mercado há mais de 15 anos, na verdade. Se contar o tempo de estágio e tal, mas eu já fiz muita coisa, tudo que vocês puderem pensar, já trabalhei, assim, eu tenho muita experiência no terceiro setor, muita, mas eu já trabalhei na iniciativa privada, já trabalhei no terceiro setor atendendo a iniciativa pública, então, enfim, eu fui líder de treinamento da GM na América do Sul, então, tenho essa, enfim, agora eu vou passar aqui a bola para minha amiga Cris. Cris, apresente-se. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Cris, é um prazer gigante estar aqui com vocês falando de um assunto que eu sou completamente apaixonada. E me tornei apaixonada acidentalmente, porque eu sou uma arquiteta de formação e, quando formada, tenho bastante tempo com habitação popular. E uma das coisas que a gente fazia era conversar com... Tinha um pedaço do trabalho que era criar laços com a comunidade e estabelecer dinâmicas. E essas dinâmicas tinham tudo a ver com produção gráfica, com arte, com se comunicar pelo subjetivo. E aí, gente, fui picada por essa mosquinha. E aí, em 2004, eu me rendo e começo a me dedicar mesmo às artes visuais. Num primeiro momento, como ilustradora aquarelista, mas trabalhando muito de perto com ONGs e instituições ligadas à educação. E aí, de alguma forma, pelas pulsões do mercado, eu sou eu sou ali seduzida para cair no designer gráfico. E aí, gente, a primeira vez que eu tenho dilemas tecnológicos. E aí também que eu descubro que a tecnologia, que eu tinha tanto medo ali, nos idos de 2004, ela possibilita eu
encontre um novo ofício, que eu encontre um outro jeito, eu acabo somando novas técnicas, novas possibilidades para eu fazer, né, para fazer as minhas ilustrações. Então, eu sou testemunha viva que a tecnologia pode nos catapultar para lugares incríveis, fantásticos, encantados. Tudo tem a ver com o jeito que a gente encara ela, né? A primeira vez que eu fiz um jogo digital foi em 2011 para a Olimpíada de Língua Portuguesa. E gente, era uma loucura, assim. A gente foi buscar tecnologia de jogos feitos em Nokia. Hoje a gente tem aí essa IA para transformar, para dar para a gente milhares de possibilidades. No final, eu acho que eu me perdi um pouco na minha apresentação, mas, em suma, hoje eu trabalho com a Mori, né, essa empresa que a gente tem uma alegria enorme de fazer parte, com esse cuidado, com esse afeto, com esse desejo de transformar o que a gente pode transformar aqui no nosso quintal, né? E, enfim, vamos aí embarcar, acho que agora é a Tance. Isso, muito bom, Cris. Ó, 400 pessoas já aqui com a gente, hein? Olha, essa apresentação, obrigada, David, já peguei o gancho aqui, já estamos juntos. Essa apresentação é, antes de tudo, um ato de fé. Perceba que ele colocou doutora, porque eu estou prestes a me doutorar. Tem um quê de pressão, tem um quê de apoio, tem um quê de, quem sabe, né, uma aposta. Eu sou pesquisadora e professora aqui no CESA, tá? Trabalho especificamente no laboratório de inteligência artificial generativa com foco no design de produtos e serviços educacionais, tanto nos contextos corporativos da iniciativa privada ou na iniciativa pública, quanto dentro dos contextos educacionais. Então, hoje, o grande mote da minha preocupação não é necessariamente apenas como é que a gente desenvolve soluções baseadas em IA generativa, mas como é que a gente usa a IA generativa para tornar a nossa vida melhor, mais fácil, certo? Aquela velha promessa de que a tecnologia vai sim nos ajudar a ter mais tempo para as coisas que a gente realmente gosta e vai ficar fazendo as coisas repetitivas. Então, juro que eu estou comprometida com a ideia de que eu não me deixarei cegar pelo brilho da tecnologia. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem brincado aqui nos últimos um ano, exatamente, que a gente está nesse laboratório de IA generativa dentro do CESA. Trabalhamos no CESA há aproximadamente 6 anos e toda a minha trajetória foi sempre focada em tecnologias educacionais e educação, apesar de toda a minha base ser dentro de computação. Então, graduação em sistemas de informação, mestrado em computação, o doutorado em andamento quase conclusão em computação também. E é isso que a gente tem brincado um pouco ao longo desses últimos 11 anos, mais ou menos, né? O David, a gente teve a oportunidade de trabalhar de maneira muito pontual em algumas circunstâncias, e a gente cultiva um carinho grande dentro desse mercado, dentro dessa atuação com tecnologia educacional. Mas é contigo, David, que ninguém quer saber de quem eu sou, quem eu vi, que todo mundo quer saber o que é que vai fazer para a generativa. Manda ver. Tá, não, ó, vocês vão ver que a Tansi, a gente tem perfis totalmente diferentes, isso é bem legal também dessas formações, e por isso que a gente tenta fazer sempre multidisciplinar. A gente tem 3 perfis totalmente diferentes, vocês vão ver que eu sou muito técnico, e aí vocês também podem me puxar, e aí eu trouxe as duas, inclusive, para me ajudar com esse pedaço. É, a TANS é uma das lideranças, pelo que eu tenho visto, né, TANS? A gente tem um movimento no Brasil, assim, que está surgindo meio que organicamente, de pessoas que estão preocupadas com o uso ético e eficiente e, vou dizer correto, assim, vou ser moralista aqui, mas de IA em educação. E aí, tudo que eu vejo que estão discutindo, a TANS está no meio, né, Tansi? É um Isso é grupo. você quem diz, eu tô quieta, certo? Tá. Por que a gente está propondo esse mini curso nesse momento? Deixa eu só pegar minha colinha aqui para não esquecer das coisas que eu tenho que falar para vocês. A gente está propondo esse mini curso por vários motivos, mas um deles é porque a gente queria ajudar a desconstruir algumas ideias. Então, a ideia de que a IA vai substituir o professor não é verdade, e além de não ser verdade, ainda a gente pode dizer que a IA ela vai empoderar e
possibilitar que professores façam coisas que antes eles não faziam. Eu sou um ferrenho defensor da ideia de que a IA, ela vai tornar o professor uma figura muito mais importante, não tem como ser mais importante do que já é, mas uma figura central no processo educativo, assim. Então é um pouco na contramão do que tem sido propagado por aí. Uma outra ideia que a gente queria trazer aqui para vocês é essa ideia de que quando você está lidando com IA, falando de IA e as contribuições, por exemplo, para a produção de jogos educativos, a gente está necessariamente falando de telas ou de criar estratégias que, sei lá, você vai colocar mais tecnologia na sala de aula. Eu queria muito que vocês saíssem com a ideia de que a gente pode usar o poder das IAs, inclusive, para promover uma educação. Eu não sei se tem professores aqui do ensino infantil ou do Fundi 1, até com menos tela. A gente consegue criar uma série de estratégias. Porque gamificação, como vocês vão ver aqui hoje, produção de jogos não tem a ver com. A tela é só um mecanismo de entrega. Tá bom? O outro motivo que a gente está trazendo esse mini curso aqui hoje é porque a gente tem vivido isso muito intensamente, então a gente tem usado, e eu trabalhei trabalho nesse mercado, né, há muitos anos, e eu tenho sentido que a IA, e aí a frase do dia, assim, ela removeu uma série de barreiras técnicas históricas que a gente tinha na produção de jogos. Não é a primeira vez que eu formo gente para produzir jogos e nem para trabalhar e nem professores. No passado, o que eu vivi, a minha experiência me mostrou você fazia um curso de produção de jogos para professor, por menor que fosse a barreira técnica, eles esbarravam na barreira técnica. Então, assim, chegava cheio de ideia, eu quero fazer, não sei o quê, aí tinha que produzir uma imagem. Eu não sei mexer no Photoshop. Ou tinha que fazer alguma coisa para gerar uma pontuação, tinha que fazer um código. Também não sei. Então, por muito tempo isso afastou os profissionais. E essa é uma das coisas legais da mensagem que eu quero mostrar aqui hoje na prática, que a IA, de alguma forma, ela ajuda a gente nesse pedaço, porque ela remove barreiras técnicas. Tá bom? Aí a gente queria trazer só, de novo, retomando um pouco de como a gente vai fazer. A gente vai fazer agora 10 minutinhos conceituais, só para vocês, para controlar a ansiedade, que a gente vai mostrar um monte de coisa na prática também. A gente vai mostrar um passo a passo. Tá bem técnico hoje, inclusive, mas a gente precisa fazer essa conversa inicial de 10 minutinhos mais conceitual, porque a gente acha importante. Essa frase da Cris, eu adoro as frases da Cris, assim, eu estampo camisetas com as frases da Cris. Ela me falou, eu falei, a gente precisa colocar isso lá, porque eu acho que eu falo, e no fim você resume numa frase, que a gente tem que entender as IAs como viabilizadoras e não como idealizadoras, e isso serve para tudo. E no contexto da produção de jogos, essa é uma ótima síntese, é o que a gente vai mostrar para vocês. Hoje, a gente consegue usar a IA para viabilizar, tirar aquela ideia de criar um jogo educativo que a gente tem do papel e efetivamente colocar aquilo na prática, sabe? Mas com o pé na ideia de que não é a IA que vai fazer, ela vai viabilizar. Cris, passar o bastão para você, porque esse pedaço aqui, você precisa me contar para eles quando a gente discutiu esse pedaço aqui. A Tancy levou a bola. Acho que tá no mudo, Cris. Tá no mudo? Alô? Não, mas tá bem baixinho. Eita. Chorou? Tá bem baixinho. Tá baixinho para vocês também, né? Então, pera, gente. Problemas. Consultar a IA, ver se ela me ajuda a melhorar esse áudio. Melhorou. Melhorou? Só de falar nela. A IA chama Raquel? Exato. Tive filho só para isso. Então, eu acho que a Tancy faz ela levanta essa bola, eu acho isso bem relevante, né? Acho que as IAs são aliadas valiosas, mas a gente não pode perder pé das questões éticas, dos dilemas sobre o uso dela. E aí a gente tem que estar sempre sendo crítico, né? A gente tem que garantir que ela vai estar ao nosso serviço, a serviço da sociedade, não das grandes corporações, e isso é vigilância, né?
Mas eu acredito, até pela minha história, que tem uma forma boa e do bem de olhar a IA, que é pensar. E a empatia do olhar para fazer um diagnóstico sensível do que a gente, do que está, para a construção de projetos pedagógicos, é nosso, é humano, né? É só a gente que vai garantir que esses objetos vão ser singulares, que vão ser transformadores. Eu fico pensando, eu acho que uma analogia que eu gosto de pensar assim, a gente decide quais são as pontes que a gente quer construir, a gente decide de que material, de que cor, e aí a IA é o guindaste, é a broca, é o cimento, né? Eu acho que nós somos a potência e a IA é a potencializadora, né? E aí fica esse mantra para seguir. Mas as frases são boas só no dia só no cantinho. Não, mas tá perfeito, Cris. Tansi, você quer comentar alguma coisa desse pedaço? Só vou fazer um comentário antes. Ô, Cris, não, a gente tá no mês, tá em junho ainda, né? Você recebeu um correio, é correio elegante que fala? Alguém falou, a voz da Cris é linda, e é um usuário desconhecido. A gente nunca vai saber quem foi. Mas já é à noite. Boa noite, pessoal. Pode ir lá, Tansi, para a gente avançar. Gente, nem quero interromper esse programa. Mas o ponto, assim, só para corroborar com a fala da Cris, eu acho que o importante é que a gente saia dessa... a gente tem uma tendência de cair entre o torpor e o terror, né? Tipo, torpor, estou muito entusiasmado, maravilhoso, incrível, fantástico, e a gente abster-se das reflexões que são necessárias sobre a criticidade dos usos, certo? Então, assim, como é que esses dados estão sendo utilizados, quais os tipos de dados que a gente utiliza, inclusive, dentro dessas interações, as questões relacionadas à propriedade intelectual, as questões relacionadas a propriedades autorais, e a gente também cair dentro do terror. Ai, socorro, Deus, serei substituída pela IA dentro de X minutos, sabe? X dias. Não acho que é dentro dessa linha, e corroboro, inclusive, para a fala do David. Se existe um grande momento nas nossas vidas onde nós estivemos empoderados, certamente é este, e ela entra como uma ferramenta substancial para oferecer para você, professor, suporte para que você consiga fazer coisas que antes a gente entende. E, gente, por questões logísticas, tempo, certo? Que você não tinha. Agora a gente consegue usar isso um pouco melhor. Perfeito, Tansi. É exatamente essa a ideia. Ela vai amplificar e não... a ideia é que a IA, ela consegue... Tinham problemas que, historicamente, a gente não conseguia resolver. A Tansi já até deu um spoiler aqui dessa fala que a gente vai trazer aqui hoje, que nesse pedaço que... Pensem que existiam problemas históricos na parte de educação. Eu vou citar um deles, por exemplo, que a gente não tinha como resolver. Personalização do ensino. A gente sabe que era um desafio econômico. A gente não conseguiu resolver isso historicamente, porque o modelo viável era a gente colocar 40 alunos numa sala de aula e um professor. E com mais de uma turma, na maior parte das vezes, porque é a forma de você conseguir garantir que quase todo mundo tem acesso à educação, porque ainda nem é todo mundo que tem. Agora, essa atenção individualizada, essa personalização é uma coisa que a gente consegue fazer com IA. Eu acho que a gente está um pouco longe ainda de conseguir avançar nesse pedaço por conta, enfim, de outros desafios que a gente tem anteriores, mas a IA ela chega como uma ferramenta de inúmeras possibilidades, assim. A coisa da aplicação nos jogos hoje é o que eu quero mostrar do ponto de vista prático. Eu quero que vocês saiam inspirados. Falam, nossa, agora eu consigo fazer isso. Antes eu não conseguia. Antes eu precisava de 6 pessoas para fazer isso. Precisava de recurso. E agora eu não preciso. Agora eu posso ter uma ideia de um jogo educativo que vai avaliar as competências dos meus estudantes. E eu consigo criar isso sozinho, eu consigo distribuir sem todo o esforço que eu tinha, porque a gente sabe que também a outra coisa que o professor não tem é tempo, sem esse pedaço.
Eu vou avançar aqui, só para gente, deixa eu dar uma olhada no meu controlezinho do tempo, para gente não estourar aqui. Aí de novo, agora a gente vai entrar na parte que é a parte prática mesmo, né? Acho que eu vou chamar de prática. Vai ser um desafio mostrar tudo para vocês, né, nessas 2 horas. Mas aí eu estava contando para quem entrou um pouco antes. A gente lançou esse mini curso nesse momento, a gente quis fazer esse mini curso nesse momento para ajudar a divulgar também essa formação que a gente tem. Depois, quem se interessar, a gente vai deixar o link, a Paty vai mandar lá no grupo, que é uma formação maior sobre produção de jogos com IA. O que eu queria hoje é que vocês saíssem inspirados, entendendo todo o workflow, assim, todo o passo a passo e onde estão. Por que a gente tem tantas oportunidades e por que a gente está. Por onde vocês podem começar. Tá bom? Aí, falando de oportunidades na área de IA e de criação de jogos educativos. Antigamente, para você. Antigamente, assim, eu continuo vivendo isso no dia a dia. Para você desenvolver um jogo educativo, era uma tarefa que a maior parte das pessoas encarava como muito difícil. E não precisa nem ser um jogo educativo, um jogo digital. É que o jogo digital vocês vão ver que tem um passo a passo ali que envolve vários tipos de profissionais com múltiplos saberes. Mas mesmo no jogo físico, a gente tinha uma dificuldade que era, às vezes, tempo, energia ou capacidade técnica para fazer. É, e a gente sabe que o professor ele é muito bom na parte de criação. Só que ele não tem muito tempo. E aí acho que a Cris já deu uma antecipada também nisso que a gente quer mostrar para vocês. O quanto a IA ela consegue remover da gente tarefas que são acessórias para a gente conseguir manter o foco naquilo que importa. Aqui no nosso contexto o jogo tem que ser divertido e ele tem que ser didático. Então, como é que a IA consegue nos assistir nesse pedaço? Tansi, Cris, vocês vão me parando se eu estiver falando muito. Você quer complementar com alguma coisa nesse pedaço, Tansi? Porque agora eu vou entrar no pedaço técnico. Então, gente, só um ponto para a gente ter em reflexão é o seguinte: se a gente não se apropriar de maneira adequada dos benefícios que a gente consegue ter da IA, de repente você acaba tendo expectativas um pouquinho além daquilo que ela consegue trazer para a gente, e aí você recai dentro de um processo de ignorar que tem lá a sua curva de aprendizagem mesmo, certo? Não significa que você agora também vai conseguir fazer tudo do zero, tem um tiquinho de curva de aprendizagem, vai ter que aprender um pouquinho sobre prompt, você vai ter que se apropriar de algumas ferramentas. Mas hoje a gente consegue ter ferramentas específicas, certo? Que vão te apoiar dentro de elementos que antes a gente tinha uma dificuldade muito maior. Então, a gente consegue hoje utilizar inteligência artificial para fazer construção de vídeos, a gente consegue hoje ter inteligências artificiais para a gente conseguir fazer processos de ilustração de uma maneira sequencial que era uma coisa que era muito trabalhosa, para você conseguir utilizar e fazer, eu quero fazer, sei lá, e aí saindo um pouquinho da coisa dos jogos educativos, quero construir histórias em quadrinhos, mas de um modo geral, o que eu quero trazer para vocês tem um tiquinho de curva de aprendizagem? Tem, mas a gente tem uma série de oportunidades de conseguir integrar diferentes ferramentas para construir recursos educacionais digitais que sejam de qualidade, sem aquela cara de tipo pedir para o meu sobrinho de 13 anos fazer, com um negócio com a cara mais agradável, com um negócio mais ajustadinho, certo? E que você consegue ter um processo de qualidade muito mais significativo. Mas manda ver aí, David. Tá, ó, já estão perguntando, vai ter algum exemplo de como fazer? Sim, a gente vai entrar nesse pedaço agora, tá bom? Esse mini curso ele vai ficar com esse viés de contar mais do como, de como faz. De repente, aí depois vai ter um formulário de feedback no final, aí vocês podem contar, eu esperava uma coisa mais conceitual e tal, mas não, a gente vai entrar numa parte mais técnica mesmo. Porque a minha expectativa é que vocês consigam entender o quanto a gente consegue já, na prática, usar a IA. Então é isso. A IA, ela remove barreiras técnicas. O que eu chamo de barreira técnica? Precisar saber mexer num software de edição de imagem, precisar saber programação, ter alguma dúvida, esbarrar num pedaço quando você está produzindo alguma coisa e não conseguir avançar. Mesmo na parte de conceito, porque vocês vão ver que a parte conceitual também da produção de um jogo educativo não é uma coisa simples, principalmente se você faz um jogo sério.
que avalia, que está olhando ali para as competências do estudante. Então, vocês vão ver que ela remove essas barreiras técnicas, ela diminui o tempo. Em alguns contextos, eu acho que dá para dizer que ela até zera um pedaço que era, assim, eu teria que pagar para fazer isso, aí ela consegue zerar, tá bom? A ideia é que vocês se sintam ao final daqui agora dessa experiência que a gente vai fazer, estimulados a conseguir testar e conseguir fuçar, para conseguir pensar nas oportunidades que a IA ela traz para a gente. Conceitos iniciais. A gente precisa separar essas duas ideias aqui, porque tem uma confusão. E isso aqui é bem fácil de entender, na verdade. No nosso segmento, que é qual que é a diferença de jogos educativos e de gamificação. Só uma coisa, eu estou olhando de lado para vocês porque eu tenho outra tela aqui, tá bom? É importante você conseguir separar isso aqui. Qual que é a diferença de você ter um jogo educativo e de quando a gente está falando de gamificação? São duas coisas totalmente diferentes. Elas não são a mesma coisa. Quando a gente está falando de um jogo educativo, vou começar pela gamificação, que eu acho que é mais fácil de entender. Quando a gente está falando de gamificação, a gente está falando de incorporar mecânicas dos games a interações, de forma geral. Então, você pode ter, por exemplo, um aplicativo como o Duolingo. Ele não é um jogo educativo. Ele é um aplicativo que tem elementos de gamificação. Acho que dá até para chamar de um curso, ou de uma... Ele tem aulas, tem, enfim, conteúdos, mas ele usa elementos de gamificação. Ele não é necessariamente um jogo. Um jogo, ele tem uma série de componentes que eu vou descrever para vocês, que tecnicamente eles são pensados para funcionar de uma certa forma. E aí, um jogo educativo, ele próprio... o aluno também vai aprender na interação com aquele jogo, mas acho que vai ficar mais fácil quando eu avançar agora para mostrar para vocês os elementos que compõem um jogo. Eu trouxe dois exemplos, esse outro exemplo aqui, que é um jogo que chama Árida. Eu não sei se vocês conhecem esse jogo, mas é um jogo bem famoso, é um jogo brasileiro. Ele conta a história do sertão nordestino. Então tem uma personagem negra, acho que do século XIX. É um jogo bem bonitinho, extremamente premiado. Eu quis trazer um bom jogo brasileiro, porque para vocês verem que a gente também tem muita coisa legal que não está sendo olhada, assim. Então depois, de novo, aqui é só para vocês terem uma ideia. Dê uma gugada aí nesse jogo, para vocês verem o quanto eles conseguem ensinar ali a história do Nordeste de uma forma lúdica. Eu acho que é isso. Tá bom? Você conhece esse jogo aqui, Tansi? Conhecia? Foi. Eu conheço esse jogo, eu nunca tive a oportunidade de jogar, vi algumas chamadas para ele. Ele é realmente lindo e ele é muito representativo dentro da cultura brasileira. Eu achei fantástico. Eu só não tive a oportunidade de jogar, de fato. Pra gente, o que importa aqui às vezes você tem um jogo que ele próprio ensina e às vezes você tem alguma outra coisa que traz elementos de gamificação. Eu vou voltar nesse slide depois que a gente avançar aqui para vocês entenderem por que eu mostrei ele antes. Tá, antes de a gente desenvolver um jogo, a gente projeta ele. Acho que é uma ideia que vocês têm que ter assim. Tem uma parte conceitual que você faz, e principalmente quando a gente está falando de jogo educativo. Não é uma coisa que você sai desenvolvendo. Você tem um planejamento. Igual planejar uma aula, você planeja uma aula. Você vai planejar um jogo. Por isso que o pessoal até brinca que todo professor é um game designer. Eu já escutei essa frase, inclusive. Qual que é o passo a passo para você desenvolver um jogo? Isso aqui é baseado num fluxo profissional de desenvolvimento de jogos e num cenário real. Obviamente que a depender do contexto que você trabalha, se você trabalha com desenvolvimento de jogos profissionais, isso aqui varia. Mas eu resumi, para ser didático aqui, o que a gente precisa quando a gente vai elaborar um jogo. A gente precisa primeiro elaborar o conceito do jogo. Aí tem um documento que chama High Concept. Eu não queria trazer os termos em inglês, mas enfim, se vocês forem pesquisar na literatura, tem bastante coisa explicando sobre isso. Vou ter que usar os termos originais. Mas é o documento de conceito do jogo. Eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona. É uma coisa mais high level. Depois que a gente faz o High Concept, a gente desenvolve um documento que chama GDD, que é o documento que especifica como o jogo vai funcionar.
É como se fosse o planejamento da aula, sabe? O documento de planejamento de aula. Você tem lá um GDD que vai especificar, vai estar todos os componentes. A gente vai entrar nesses documentos e eu vou mostrar como é que a IA ajuda a gente a desenvolver essas coisas. Porque aqui, ó, já começa uma parte técnica, tá vendo? Vou ter que saber o que é um high concept. Vocês vão ver que pior que saber é fazer um high concept, ou saber o que é um GDD, porque tem várias coisas técnicas lá dentro que a IA vai remover e vai te ajudar, vai te servir como um assessor de gamificação. A gente fez uns robozinhos que eu vou compartilhar com vocês, que eles vão ficar assessorando vocês nessa tarefa. Depois, para que você elaborou lá conceitualmente, você ainda tem que desenvolver os assets, que é as imagens, o áudio, tem jogo que tem até vídeo, você tem que desenvolver aquilo que você projetou, antes de projetar o jogo, na verdade. Depois você vai juntar tudo isso e vai produzir o jogo. Então vocês percebam que criar jogos não é uma tarefa, não era, né? Uma tarefa muito fácil até um tempo atrás. Por que até um tempo atrás? Porque isso mudou e é por isso que a gente está aqui. E é isso que eu queria mostrar para vocês. O quanto a IA entra nesses pedaços e começa a remover essas barreiras técnicas para a gente conseguir focar no que interessa, porque para a gente o que interessa é que o aluno aprenda. Assim, então você vai focar ali em criar alguma estratégia para isso. E aí, falando um pouco do High Concept. E aí eu vou mostrar agora um High Concept para você. O que que ele é? Ele é um documento onde você vai resumir de forma clara e concisa o que que é o seu jogo. Aí, nesse documento, você vai ter o público-alvo, os objetivos educacionais e a plataforma de entrega. Por que que eu coloquei a plataforma de entrega aqui? Porque isso aqui você pode querer fazer um jogo por um computador, por um celular, por um tablet, ou não. Você pode querer fazer um jogo, de repente, para ser impresso, para ser um tabuleiro, para ser um jogo de cartas. Então, esse conceito do jogo, entenda a High Concept como conceito, precisa estar nesse documento. Deixa eu mostrar para vocês aqui a carinha de um High Concept. Depois também, enfim, vocês podem aprofundar nisso aí. Mas é um documento de 2 folhas, no máximo, que ele vai te dar o conceito do jogo. Então, você vai colocar ali, ó, o título, o resumo, o público-alvo, a plataforma de entrega, o tema, o objetivo do jogo, que é uma coisa, e o objetivo de aprendizagem do jogo, que é uma outra coisa totalmente diferente e bem técnica de produzir, porque quando a gente, e aí para você, a maior parte daqui, pelo que eu sei, pelo que eu vi lá dos formulários, são professores. Acho que vocês conseguem elaborar objetivos de aprendizagem, mas vocês sabem o quanto isso é difícil. Aí a gente vai entrar agora no conteúdo das IAs. Então, por exemplo, eu vou estimular que vocês sejam os desenvolvedores do High Concept. Eu acho que esse pedaço é um pedaço que você tem que fazer, mas a IA consegue assessorar vocês. A gente criou um robozinho aqui, que ele é um... Eu vou colocar o link aqui no chat para vocês acessarem. O revisor de High Concept da Mori. O que eu consigo fazer? Eu posso escrever o meu High Concept e pedir para ele revisar e dizer se tem alguma parte importante que está faltando. Então, por exemplo, se eu esqueci parece raro, mas acontece. Escrevi um high concept, não coloquei o público-alvo. É uma coisa que ele vai corrigir para você. Ele vai te falar, ou esqueci de falar quais... eu não descrevi corretamente os objetivos de aprendizagem. Eu coloquei objetivos lá que não são mensuráveis. Aí virou só um jogo, não tem objetivo. Ou não coloquei o objetivo do jogo. Aí também não vai ser um jogo, vai ser só educativo, vai ser uma atividade educativa. Então, esse revisor de High Concept aqui só para vocês entenderem, é um chatbot que eu posso vir aqui, carregar um documento de conceito aqui e ele pode, em cima disso, me dar um feedback. Ou eu posso falar para ele, ó, estou desenvolvendo um jogo sobre sustentabilidade. Queria trabalhar o meu público-alvo são crianças de 8 a 10 anos. Você teria alguma ideia? Opa! Consegue elaborar um high concept ou um documento conceitual do jogo? Enquanto ele escreve aqui, eu vou colocar aqui no chat o link desse robozinho. Aí ele deu uma ideia de high concept aqui, ó. Título do jogo: Eco Guardians, Aventura Sustentável.
Eco Guardians Aventura Sustentável é um jogo educativo divertido onde crianças de 8 a 10 anos embarcam em uma jornada para salvar o planeta. Os jogadores se tornam Eco-Guardians, heróis que aprendem sobre sustentabilidade através de missões interativas, desafios quebra-cabeça. Aí ele fala o público-alvo, a plataforma, você podia especificar o tema, aquilo que eu mostrei para vocês. O jogo se passa em um mundo, nananana, os objetivos, e aqui os objetivos de aprendizagem. Aí ele escreve usando lá, não sei quem de vocês conhece a taxonomia de Bloom, acho que quase todo mundo aqui, né? E aí você pode aprofundar essa ideia. Se você é um especialista, obviamente eu não entendo de sustentabilidade, mas se fosse de uma área que eu entendesse, eu podia aprofundar essa ideia e pedir para ele ir ajustando para mim. E esse é um pouco a pegada que a gente quer imprimir, que é o High Concept. Eu acho que é um documento dentro do processo de produção de um jogo educativo, que é o processo mais nosso, assim. Então, eu passei o robô, mas é para ajudar vocês, de alguma forma, a revisarem um High Concept, não a criarem um. Cris, você quer fazer algum comentário nesse pedaço? Eu sei que a gente estava falando um pouquinho antes sobre isso. Enquanto eu vou anexar o documento do High Concept aqui também para vocês, ó, enquanto a Cris está falando. Ou não, Cris? Tem uma coisa, eu também tenho uma aflição com esses termos. Oi. Tá baixinho, Cris. Eita, eu tenho Pronto. que ter a postura para melhorar. Acho que você tem que falar mais. Que coisa. Não, é que eu acho curioso, eu tenho uma certa aflição com os termos em inglês também, mas eu acho que essa coisa do high concept, ele tem muito a ver com intenção, né? Eu acho que daria para traduzir dessa forma. Eu acho que ter muita clareza sobre a intenção que diz respeito aonde a gente quer chegar e como a gente quer chegar é fundamental. A gente às vezes se afoba nessa etapa, que é logo ir para a construção propriamente dita, mas ele merece aí que a gente se debruce com calma. E porque é também nesse momento que a gente vai ter que ter um olhar afiado para entender o universo das pessoas que a gente quer, dos nossos alunos, dos usuários de forma geral, né? A gente tem que entender o que lhe causa envolvimento, né? E eu acho que nesse sentido, por isso que os professores saem na frente, talvez até de muito desenvolvedor profissional, porque vocês conhecem os cenários onde essas pessoas transitam, as referências visuais, o quanto qual é o grau de letramento digital, né? Eu acho que é bem importante esse primeiro momento. E o resto, eu acho que é só desdobrar o que essa sensibilidade apontou como caminho, né? Porque eu acho que um dos grandes perigos que a gente tem hoje em dia é estandartizar produtos. Isso é um perigo da IA. É transformar tudo com uma cara uniforme. E eu acho que a gente tem que estar atento para descobrir ferramentas que tornem isso único naquele recorte, naquele momento para aquelas pessoas. Uhum. Não, perfeito, Cris. Essa parte do High Concept acho que o que a Cris está trazendo, acho que reforça um pouco, é a mais importante. Tanto que a atividade que a gente vai fazer hoje a gente vai pedir para vocês entregarem um High Concept de uma ideia de um jogo. Eu estou vendo que várias pessoas estão perguntando, dá para fazer um jogo com acessibilidade? Dá para fazer, sei lá, para educação infantil, dá para fazer para qualquer coisa. E respondendo também, qual que é a diferença desse robô para um chat GPT comum, é que aqui a gente fez um processo que chama refinamento, fine tuning, quando a gente deu contexto para esse robô. Então ele está treinado na tarefa específica de responder questões sobre gamificação. Nesse caso, sobre High Concept, eu vou mostrar outros. A gente vai apresentar, ao longo daqui, a gente vai falando do conceito e traz o robozinho. Vai falando do conceito e faz o robozinho. Porque eles vão removendo barreira mesmo. A gente pode pegar qualquer outro exemplo aqui. Eu estou desenvolvendo um jogo para crianças. Não, vou pegar um outro público. Adolescentes
sobre vacinas, sei lá, sobre vacinas. Tá super genérico, mas quanto mais específico for aqui no meu prompt, mais ele vai trazer uma coisa coerente. Aí eu posso pedir, sei lá, gostaria de trabalhar da perspectiva da biologia. Consegue pensar em algum jogo? E, ó, de novo, só estou mostrando isso aqui só para vocês entenderem didaticamente o que é um high concept. Esse não é o melhor uso. Do ponto de vista prático, para vocês usarem isso aqui, você acha que vocês podem fazer um high concept e subir aqui para ele ajudar vocês a escrever o objetivo de aprendizagem, a ver se o que você produziu está adequado para o público-alvo, enfim, às vezes para refinar uma narrativa, para dar algumas ideias. Então, enfim, ele vai trazendo aqui. Só, Tância, eu vou deixar você falar, vou passar a bola para você no próximo, só por conta do horário. A gente vai passando a gente vai revezando, para eles não ficarem ouvindo só a minha voz. Mas tá, eu te contei para vocês que a primeira coisa quando chegou, vou fazer um jogo. Qual que é a primeira coisa que eu faço? O conceito do jogo. Como que eu faço isso? Com high concept. Antigamente eu tinha que escrever esse documento técnico, isso aqui era o que a Cris está falando, a tarefa mais difícil que tem. A IA consegue remover o pedaço técnico de escrever um objetivo de aprendizagem, de definir um público-alvo, de selecionar até uma tarefa que seja adequada para aquele público. A IA consegue ajudar a gente nesse pedaço. Aí avançando aqui, qual que é a tarefa seguinte que eu falei para vocês? Depois desse conceito alto, a gente desenvolve um documento que chama GDD, em produção de jogos profissionais. E também em jogos, eu trabalhei muito tempo eu trabalhei na Fundação Vanzolini na TV Cultura, produzindo jogos interativos. E aí, outras pessoas tinham acesso àquilo que eu estava fazendo. Então, a forma de eu publicizar isso, de eu compartilhar e de mostrar, era através do GDD. O GDD ele é um roteiro do seu jogo. Ele vai incluir a mecânica, a história, a dinâmica. Eu vou contar o que são todas essas coisas aqui e também a gente volta no GDD para vocês entenderem. Mas é a atividade seguinte que a gente faz. É especificar conceitualmente ou planejar, é o projeto do jogo. E o que tem dentro de um GDD? E aqui é a parte mais importante de tudo que a gente vai falar hoje aqui. Quer dizer, na minha avaliação, assim, se eu pudesse falar, ó, preste atenção nesse pedaço. É daqui que eu acho que vai ter o maior ganho acho que para quem é professor, para quem trabalha com educação, é entender quais são os componentes o que compõe um jogo educativo e como é que a IA consegue me apoiar nesse pedaço, em elaborar esse game considerando, ou esse jogo considerando essas partes fundamentais. Tá bom? A primeira coisa que a gente tem no jogo é uma história. Sempre um jogo vai contar uma história. É o que a gente chama de narrativa. Isso acho que a maior parte das pessoas que se encantam por jogos, inclusive, elas se encantam pela história que o jogo conta. Ele vai dar contexto, ele vai dar desafio, vai dar lição, vai dar propósito, vai trabalhar a questão do engajamento, que a gente sabe que é a questão mais, na minha avaliação, acho que é uma das mais importantes, talvez a mais importante hoje que a gente tem, com tanto recurso disponível, trabalhar essa questão do engajamento. Então, assim, um jogo, ele precisa ter uma história. E eu vi que algumas pessoas estavam definindo o jogo, gamificação aqui. Eu tentei trazer um viés que não fosse conceitual. Não tem uma definição. Vocês vão ver se vocês jogarem lá no Google Acadêmico. O que é um jogo? Não tem. Cada autor vai definir de uma forma, mas para a gente o que importa aqui é do ponto de vista prático, para essas 2 horinhas aqui, para vocês conseguirem. Tá, eu vou fazer um jogo. O que eu tenho que pensar? O seu jogo tem que ter uma narrativa. Ele tem que ter um enredo para guiar ali o que o cara vai fazer. É o que vai contar essa história. Tansi, você me interrompe se você quiser falar, porque eu vou falar dos componentes agora do jogo. Eu vou falar dos 5 e aí você me interrompe. E aí você. Acho que esse pedaço é legal você falar. Não, fica à vontade fazendo, que eu faço o fechamento depois, porque só para você não perder a cadência. Tem algumas coisas que eu estou respondendo aqui no chat e lá no WhatsApp, depois eu dou uma retomada. Muito bom. Então tá, vou fazer um jogo checklist. Fiz uma história para o meu jogo. Essa história tem que ser contada lá no GDD. Então a gente viu o jogo lá do Nordeste.
que conta a história do. Eu não joguei, mas eu fiquei curioso para saber. Deve ser bem legal, assim, tipo, como é que era o Nordeste no século XIX. Tá, aí ele vai contextualizar e vai trazer, enfim. Outro componente importante, a mecânica. O que que é a mecânica? A mecânica são as regras que determinam como o jogo vai funcionar. Eu falei que esse é o tópico mais importante, e dentro do tópico mais importante, a mecânica, para mim, é a coisa mais. Então, assim, vocês precisam decorar. A gente vai mostrar também um recomendador aqui de mecânicas, que é um robozinho, para vocês pensarem em mecânicas para vocês usarem em jogos e gamificação. Lembra que a gente falou que um jogo é diferente uma aplicação gamificada? O que uma aplicação gamificada faz é incluir mecânicas. E o que são essas mecânicas? Ó, alguns exemplos. Pontos, níveis, missões, medalhas, coletas de itens, desbloqueio de conteúdo, conquista, temporizadores. Eu vou compartilhar esses slides com vocês depois também, para vocês verem isso no detalhe. Tem uma infinidade. Temporizador, você dá tempo, olha, você tem 5 minutos para realizar essa tarefa. Isso, de certa forma, vai determinar ali como o jogo vai funcionar. Barra de progresso, isso é muito legal, porque dá uma noção para o player ou para o aluno, aonde ele está dentro do todo. Falar dos mais comuns aqui, power-ups, que é elementos que ele pega, que dá poder para ele dentro do jogo. Tá, aí você pode me falar, nossa, mas é muita coisa para eu saber. Tem muita mecânica de gamificação. Até hoje, a gente trabalha com produção de curso, o pessoal fala, tem como incorporar mecânicas de gamificação? Tem como gamificar isso aí? Gamificar é incorporar mecânicas de gamificação. Colocar lá um mecanismo de ponto, é colocar um ranking, é colocar alguma coisa para o cara avançar de nível, é dar uma badge. Então, essas são as mecânicas. A gente tem um robozinho aqui que ajuda a gente também, que chama recomendador de mecânicas de IA. Que é assim que funciona. Ó. Você pode falar qual que é o seu jogo, e aí ele pode te sugerir mecânicas para você trabalhar ali dentro do seu jogo. Deixa eu colocar o link aqui. Acho que depois a Paty coloca no WhatsApp para vocês aqui. Ó, estou elaborando um jogo. Dá um exemplo aí, Tansi, qualquer coisa. Vamos de EJA. Estou EJA aqui. elaborando um jogo para crianças com idades entre 4 e 5 anos de idade. Nossa, foi difícil, faz 4 e 5 anos, porque é uma fase bem de idade. Pode falar. E gostaria de ensinar sobre conceitos de padrões em matemática. Vocês viram porque eu trouxe a Tansi, né? Muito bom. Conceitos de padrões em matemática. em matemática. Você sabe que eu tive uma reunião. A minha filha tem 3 anos. Eu tive uma reunião essa semana lá na escola dela. Eles estavam contando a diferença dos 3 pro 4. Ela vai começar a ter contato com essa. Aí é uma. Ah, eu não pedi, desculpa. É que ele já está treinado, ele já sabe o que ele vai fazer. Ótimo. Ensinar conceitos de matemática para crianças de 4 ou 5 anos através do jogo pode ser uma maneira divertida e envolvente, adequando para essa faixa etária. Por favor, compartilhe mais detalhes sobre o que você tem em mente sobre os temas específicos de abordar no jogo. Enquanto isso, algumas ideias iniciais. Aí ele fala pontos. Os jogadores podem ganhar pontos ao completar tarefas e resolver problemas matemáticos. Isso pode motivar as crianças a continuar aprendendo. Níveis. Implementar níveis de dificuldade crescente pode ajudar a manter o interesse das crianças. Cada nível pode introduzir um novo conceito ou reforçar os anteriores. Aí, missões. Tarefas específicas. Encontre todos os números 10 ou complete o quebra-cabeça dos números. Podem direcionar a aprendizagem e tornar o jogo mais estruturado. Medalhas. Deixa eu te pedir licença, Sim? David, só numa coisa. Gente, eu dei esse exemplo especificamente porque esse é o tipo de coisa com a qual eu trabalhei, tá? Eu tentei dar um resumo bem overview, mas eu já fiz de muito tudo com relação à educação e tecnologias. Então, eu trabalhei especificamente com esse público e essas recomendações aqui trazidas são exatamente o tipo de recursos que você vai encontrar, por exemplo, numa plataforma chamada ixl.com. É uma das maiores plataformas educacionais do mundo, voltada para diversos níveis educacionais
E eu dava aula com essa plataforma e era basicamente isso. Aí, o encontrar padrões com ele, eles tinham alguns desses elementos. Então, medalhas, pontos, níveis. E as minhas crianças conseguiam acompanhar. E o ponto alto pelo qual eu gostava da plataforma era justamente porque a usabilidade da plataforma fazia sentido para eles e a mecânica de jogo fazia sentido. Vai ser tão sofisticado quanto uma faixa etária mais alta? Não, mas é o que eles precisam para acompanhar e aprender? Sim, então tá excelente. É isso que a gente precisa. Perfeito, Tansi. E é isso, ó. Vocês perceberam? É muita coisa para falar aqui. Meu, isso aqui daria. Só isso aqui daria um curso inteiro para a gente falar. Mas além de a IA fazer isso para você, ela tem um aspecto didático. Ela pode te ensinar. Você pode perguntar, mas por que fazer isso? Pode questionar. E aí você vai descobrindo. Acho que é uma. A gente brinca aqui que a gente está hackeando a nossa própria educação. Você vai descobrindo formas de usar isso aqui. Tá bom? Eu vou ter que avançar por conta do tempo, mas aqui, ó, de novo, ó, vou voltar lá para o nosso passo a passo de como fazer um jogo. Ops. E aí, a gente falou das mecânicas, né? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Tá. Aí, quais são cinco? Eu falei que tinham 5 ingredientes. Eu já contei de 2. Tem que ter uma história e tem que ter uma mecânica para ser um jogo. Também precisa ter uma dinâmica. E o que que é a dinâmica? A dinâmica, ela é mais ou menos fácil de entender, mas é o que emerge do conjunto de mecânicas que você escolhe. Por exemplo, cooperação, competição ou tomada de decisão. Existe uma série de recursos que você consegue, de dinâmicas que você pode pensar para determinados contextos. Inclusive, se você tem dificuldade você está achando tudo muito técnico, não sei o que, acho que um bom jeito de começar é pela dinâmica. Você pode falar assim, eu vou fazer um escape room, um jogo de escape, ou eu vou fazer um jogo de pistas, ou um jogo de simulação, um jogo de tomada de decisão. Cris, você pode ir falando também, viu? Eu tô desembestei a falar aqui por causa do tempo. Então, assim, o conjunto de mecânicas, eu não tô com o linkzinho do robô de dinâmicas, mas eu mando para vocês. Porque aí ele propõe também dinâmicas, e aí você pode pensar. E aí tem dinâmicas, por exemplo, tem mais a ver com o contexto que você vai acontecer. Então, eu quero que o meu jogo não tenha telas, por exemplo. É uma coisa que eu falei aqui para vocês. Eu quero uma dinâmica de um jogo multiplayer local, então vão ter vários alunos. Eu quero que eles joguem junto, mas não quero que eles usem telas. De repente ele vai propor ali algum jogo que tenha cartas, ou alguma coisa que tenha tabuleiro. Tá bom? Fico devendo para vocês o linkzinho aqui do robô que queria. Na verdade, a gente tem mais de 30 desses robozinhos, mas esse que queria as dinâmicas. E é isso, ele vai encurtando, vai dando ideia. Tansi, você levantou a mão ou você só não abaixou? Eu só não abaixei, desculpa. Cris? Cris desapareceu. Não, eu não desapareci. Né? Com tanta conversa interessante no chat que eu acabei me perdendo um pouco, desculpa. Tô aqui. Dá vontade de ficar respondendo o chat, né? Eu tenho que ficar me policiando para não ficar olhando. E no Zap tá boa a discussão, tá gostosa. Tá, aqui tem alguns exemplos de dinâmicas que vocês podem usar. Acho que é um bom ponto de partida, assim, quando você vai pensar num jogo. Então, seu jogo tem que ter definido uma história, uma dinâmica e uma mecânica. O que mais ele tem que ter? Aqui é a parte da Cris, te acionei antes, que é a parte estética. Parece. Isso aqui é frequentemente negligenciado. Na maior parte dos contextos que eu trabalhei, assim, o pessoal fala assim: pega uma imagem de banco de imagem, ou pega alguma coisa para montar. A estética do jogo tem a ver com os elementos visuais. A estética é o que vai dar a sensação de imersão para a pessoa, que vai dar a sensação de que você está jogando interagindo com um template, ou se você está dentro de um jogo. E aí, a estética você vai trabalhar dependendo do contexto ali que você está trabalhando. Que nem lá o jogo do Nordeste que a gente deu como exemplo. Ele vai pegar os elementos da cultura do Nordeste e vai trazer para o jogo ali. Aí você se sente. A coisa é, você sente como se você estivesse lá. Cris, quer dar o seu pitaco aqui nesse pedaço? Acho que a gente tem uma
uma tendência a tornar elaborado demais a visualidade também das coisas, né? Uhum. Eu acho que tem uma potência em fazer jogos quando a gente tem essa coisa de ter uma turma para quem a gente está criando como professor. De repente, eu fico imaginando a delícia que deve ser propor para que eles ajudem a compor essa visualidade, né? Assim, acho que a imagem precisa substancialmente representar o usuário. Ele tem que se ver ali. Acho que esse tem que ser, acho que esse jeito de encarar é a forma de se vincular, tô com a minha filha aqui, me dando palpites, aqui dizendo, aquele jogo. Enfim, eu acho que a gente também tem que estar atento pensando nos estudantes e na linguagem, que para eles de alguma forma está vinculado a um tempo, então a gente precisa pensar na velocidade do que a gente está fazendo, pensar Acho que não, a comunicação vai para além até da própria imagem, né, Cris? Ela tem um pedaço que por exemplo, eu trabalhei muito com a Cris em contextos em que foi assim que a gente se conheceu, inclusive, gente, uma curiosidade. A Cris era ilustradora e eu era o programador, em muitos contextos. Mas eu aprendi muito com ela nesse pedaço do tipo, por exemplo, quando a gente fala da parte estética do jogo, não é só a imagem. Até o texto que você escolhe, a língua, as palavras, a forma como você vai usar você vai desenhar um menu. Isso, de alguma forma, vai dizendo, né, Cris? Eu lembro de um projeto que a gente trabalhou recentemente, em que a Cris precisou fazer uma pesquisa conceitual antes para descobrir como aquele público especificamente como é que eles falavam, e aí os termos da coisa que a gente desenvolveu ali usavam a mesma terminologia. Então isso vai ajudando a criar a estética do seu jogo. Cris, eu vou avançar aqui sua ponta do horário, tá bom? Tô na missão aqui de fazer a entrega do começo ao fim, de vocês olharem, tipo, tudo que tem. Vai ser muito rápido, mas vocês vão passar exatamente por tudo que você precisa fazer. Então, foi mecânica, dinâmica, estética e, ó, e a história. E aí, isso é para fazer um jogo tradicional. Inclusive, essa metodologia, eu estou tentando não ser muito conceitual aqui. Ela nem é minha, ela é da área de jogos. Se vocês forem estudar gamificação, se vocês jogarem isso no Google, vocês vão ver que tem várias pessoas ensinando como é que você faz isso, esse pedaço de você definir uma mecânica, uma dinâmica, uma estética, ou uma narrativa para o seu jogo. O que eu incorporo aqui, eu me meti a colocar um pedaço, que num jogo educativo, a gente tem um último componente que é a didática, que é você usar essas mecânicas para você conseguir atingir o objetivo de aprendizagem específico, porque senão ele não é educativo. Você tem lá o objetivo do jogo, que às vezes pode ser completar uma missão, realizar uma tarefa, e o pulo do gato aqui é você conseguir amarrar isso com o seu objetivo de aprendizagem. Certo? Vocês vão ficar me pedindo os robozinhos de tudo, né? Eu só trouxe aquele outro lá. Tá. Como é que eu faço para fazer um jogo Você está muito conceitual aí, mas assim, o conceito acabou. Então é isso. Para você criar um jogo, você precisa, antes de tudo, fazer um conceito, estudar o conceito, a parte que você vai fazer pesquisa, vai estudar, vai entender que é o seu público. E a IA vai te ajudar, porque ela vai cortar um pedaço disso. Na sequência, vai precisar elaborar o roteiro do jogo, o GDD. E aí, esse GDD, ele é composto por aqueles componentes que eu apresentei para você. Cada um deles daria, tipo, 2 horas de aula, que é o que a gente tem lá no nosso curso, o maior. E aí, depois que você faz isso conceitualmente, aí vem para a parte prática. Eu vou desenvolver esse jogo. Desenvolver jogos hoje é uma tarefa que é relativamente fácil. Tem várias ferramentas, relativamente não, é bem fácil agora com a IA, ficou mais fácil ainda. Eu trouxe esses três só para mostrar para vocês. Vocês podem pesquisar aí depois. No curso que a gente dá, a gente fala das 3 ferramentas e mostra como é na prática. Hoje eu vou mostrar o Articulate, porque ele é parecido com o PowerPoint. Então, quem conhece o PowerPoint vai conseguir lidar. É um PowerPoint tunado, assim, com superpoderes.
E aí vocês conseguem implementar algumas mecânicas, algumas dinâmicas, vocês conseguem brincar aí para fazer o próprio jogo educativo de vocês. Vai ser um desafio mostrar isso aqui em 20 minutos, que é a grande coisa aqui para mostrar para vocês. O Articulate, ele é um software que está na linha dos jogos. Na verdade, ele é o que está aqui na linha dos jogos educativos. Ele não é necessariamente. Ele não foi feito para a indústria de jogos, mas ele é um software muito comum com quem trabalha com design instrucional, quem está trabalhando com fluxos de AD, porque ele é um software que você consegue construir jogos educativos para esse contexto. E um pedaço importante. Eu estou trazendo o digital aqui, mas isso se aplica para o físico também. Eu vou mostrar como é que a gente faz para gerar uma imagem, como é que a gente faz para gerar uma história ali rapidinho, mas para mostrar o que dá para fazer, mas isso também se aplica para o físico. Além do Articulate, a ferramenta que eu recomendaria, eu só não vou mostrar ela para vocês agora, porque a gente não vai ter tempo, é o Construct. Essa ferramenta aqui, ela é muito, muito, muito legal. Assim, vocês precisam conhecer o Construct. Vocês vão ver, ela é uma ferramenta de programação visual que fala, né? A gente consegue criar jogo sem digitar uma única linha de código, mas se você precisar colocar o código, tem lá um lugar também para você colocar. Inclusive, o Construct é muito comum entre educadores. Vou ficar devendo para vocês um tutorial de Construct, eu mando para vocês, gravo um vídeo para mostrar, mas eu só não vou mostrar hoje porque não dá tempo. O Construct já entra numa linha de ferramentas que você já consegue desenvolver jogos profissionais. Você consegue terminou um jogo no Construct, você consegue publicar para fazer um aplicativo, para colocar no Google, no Play Store, na Apple Store, você consegue fazer um jogo, colocar na web. O Articulate, ele é só no computador, é web. E a Unity, que é também uma ferramenta visual, de todas, é a que mais está incorporando IA atualmente. Internamente, dentro da Unity, tem coisas de IA, para você gerar personagem, para você fazer animação. Só que a Unity, dessas três aqui, é a ferramenta profissional. É o que se usa, você tem jogos do contexto do entretenimento que o pessoal está usando a Unity. Jogos de PlayStation, jogos de Xbox. Para quem quer se profissionalizar, vale a pena estudar. Também não é difícil, já foi. Assim, posso dizer que hoje está muito mais fácil. Você consegue fazer tem um monte de coisa que você faz que é visual, e agora o que não é visual você é assessorado por prompt. E a Unity foi a primeira das que implementou isso aqui. O Articulate, eles publicaram uma nota de que uma nova versão tá para vir, parece que para setembro, que vai incorporar IA dentro deles, mas a gente ainda usa fora. Vou mostrar como. Tá bom? Aí, uma outra listinha de ferramentas para vocês tomarem notas aí. A gente vai usar muito rápido. A gente está usando aqui o Chat GPT, só para vocês terem uma ideia do que dá para fazer. Mas para essa parte de planejamento, a gente pode usar o Gemini, o Copilot. Vou deixar os slides depois, vocês podem dar umas pesquisadas. Mas essas são ferramentas de elaboração você interage por texto para você e aí você consegue fazer o que a gente fez aqui agora na parte de planejamento. Esse primeiro pedaço foi o que eu cobri aqui nesse primeiro bloco. Agora a gente vai entrar nesse segundo pedaço, que é as ferramentas que a gente consegue usar já para apoiar na parte de desenvolvimento. Então, eu planejei um jogo, agora eu quero desenvolver. Eu falei que a IA remove barreiras e ela vai remover cada vez mais, porque agora ela consegue fazer coisas que antes a gente não conseguia. Então, por exemplo, eu vou fazer um jogo de um índio, sei lá, de uma tribo indígena específica e eu queria desenhar isso em 2D. Antigamente você ia ter que falar para um ilustrador fazer isso para você, mesmo se fosse só um piloto de alguma coisa. Hoje você já consegue pilotar algumas coisas usando as ferramentas de geração de imagem. Aqui eu trouxe o Midjourney e o Adobe Firefly. Profissionalmente tem essa cenário. Depois eu vou ver como é que vai estar o tempo. Eu vou tentar abrir para vocês terem ideia da interface e tal, do que dá para gerar. Mas são ferramentas de geração de imagem. Elas geram os assets. O Canva, ele tem uma IA dentro dele, vocês vão entender, que ajuda muito quem não sabe mexer com ferramentas de edição de imagem profissional. Preciso tirar um fundo de uma imagem. Preciso cortar a imagem de um tamanho específico. No Photoshop ou nessas ferramentas de edição profissional, isso é mais difícil. O Canva tem umas coisas de IA lá, inclusive integrado ao próprio Chat GPT, que já faz isso para você.
Se vocês forem no chat GPT e lá na biblioteca de robôs e pedir para o robozinho do Canva, você pode, eu quero uma imagem numa proporção específica. Ele se conecta lá com o Canva e gera para você. A gente vai fazer umas coisinhas aqui agora. Articulate, Construct e Unity, que são os motores de jogos. É o que faz o jogo funcionar, que a gente usa para desenvolver. Então, isso aqui a gente vai fazer os assets, né, para montar o jogo. E aqui são as ferramentas que a gente usa para efetivamente montar o jogo. Certo? Tansi? Cris? Consegui entregar no falta. Amigo, veja, considerando o tempo que a gente tem, eu acho que é melhor você mostrar a prática e depois a gente coloca essas sugestões de ferramentas dentro do grupo do WhatsApp, porque tem muita gente que está querendo ver a prática, tá? Gente, na medida do possível, desculpa só interromper, tem alguns pontos que eu acho que vale a pena. O David está fazendo uma abordagem muito completa, certo? De todo o processo. Pode ser que você, enquanto professor, estivesse na expectativa de chegar aqui, a gente abrir uma ferramenta e dizer, gente, o processo para desenvolver um jogo educacional é esse. Pega isso aqui, arrasta para cá, faz não sei o quê. Isso aqui é como um jogo educacional efetivamente deveria ser feito. O que acontece hoje dentro do processo de construção dos jogos educacionais, essencialmente, quando nós fazemos essas coisas por conta própria, a gente gostou de um jogo, certo? A gente tenta imitar aquele jogo com as características que a gente gostaria que tivesse. E a gente despreza muitos elementos importantes das questões pedagógicas. As pessoas que estão construindo jogos não conversam com as pessoas que vão jogar ou com os responsáveis, quando a gente está falando dentro da perspectiva de crianças ou de menores de idade, certo? Não respeitam questões relacionadas, por exemplo, ao desenvolvimento, à psicologia do desenvolvimento, então coordenação motora, capacidade de atenção, retenção da atenção. Então, tudo isso que ele está mostrando é completo. Se você ainda não está se sentindo 100% confortável, é simplesmente porque, de fato, como a gente disse no comecinho, tem mesmo um pouquinho de curva de aprendizagem. A ideia é que dentro do curso que ele vai trazer para vocês posteriormente, certo? Que a gente está contribuindo, eu e a Cris, essas coisas sejam mais diluídas para vocês conseguirem ir acompanhando e o teu resultado vai ser com uma qualidade muito maior, tá? Então, tem só um pouquinho de paciência, que dentro da medida do possível, a gente está tentando trazer todos esses elementos para dar uma visão geral. Então, fica tranquilo, pensa que você está aqui só relaxando, escutando o David te mostrando que a vida ficou muito mais simples, ninguém vai roubar o teu emprego e você vai ganhar muito menos, vai gastar muito menos tempo para fazer uma coisa que você queria fazer com mais qualidade. Então, assim, acalma aqui um coração, sei que são muitas informações novas, muito vocabulário diferente, tem muita coisa acontecendo, muita gente contando não sei o que lá que eu estou fazendo dentro da minha escola, que tu... Gol! E aí você não está conseguindo acompanhar. Então, calma, segura o coração, fica quietinho aí que a gente vai mandar os links depois, vai ter a gravação, o David vai estar disponível, tenham todo o time da Mori com carinho, cuidando dessas questões. Combinado assim? É o que a gente mais gosta de fazer, né, Natanz? A gente gosta disso aqui, então, enfim, a gente vive isso. E é o que a Natanz falou, a gente, na construção desse mini curso, acho que o nosso maior desafio foi escolher a abordagem. Ou a gente ia pegar um pedaço e mostrar um pedaço da coisa, ou ia mostrar a coisa como um todo. E aí eu convenci a Cris e a Tansi, tipo, não, vamos fazer assim, de repente, é um teste, de mostrar isso todo para vocês verem uns pedaços. Mas é isso, a maior parte, inclusive, das formações que vocês vão pegar por aí, eles vão pegar um pedaço ou outro, dependendo do que você vai se especializar. Quando, por exemplo, você vai ser designer de jogos, eu quero me especializar em ser o designer. No geral, você vai ficar na parte do conceito. Um designer de jogo, ele não fica nessa parte de produção, que é o que eu vou mostrar agora. Ele fica só no conceito e entrega para o desenvolvedor. A Cris fez isso bastante. E tem uma parte que tem gente que se interessa pela produção. O que eu acho legal da IA é que agora você não necessariamente precisa de um programador ou de um designer para fazer esse pedaço para você. Você consegue, você está sendo empoderado. E aí tem muito essa fala da Tância. A gente está trazendo uma abordagem que é mais genérica. Aí tem que fazer o merchan do nosso curso. Façam lá o curso que a gente vai fazer, que ele aí o tempo é maior. São 6 semanas e a gente consegue trabalhar isso aqui. Esse jogo, você vai falar alguma coisa, Cris? Não, segue o Eu tô. final, acho que a gente recupera e vê o tempo que a gente tem. Tem uma outra pessoa que dá curso comigo com uma frequência, que é a Nath, e ela é muito, a gente vê que ela é meu ego auxiliar, porque eu te espero falar e eu fui na parte técnica. Aí eu tô sentindo. Aí eu trouxe a Cris e a
Tanse para substituir, assim, tipo, meu, vai me parando essa parte. Mas tá, isso aqui foi feito com IA, ó. Em 25 minutos. Eu cronometrei porque eu precisava garantir que eu ia conseguir mostrar isso para vocês. Pode ser que na experiência prática aqui isso não dê tão certo assim, mas a gente vai tentar. Aí é o que a Tansi falou. Não se afobem com essa parte, pode intimidar um pouco, mas não é nada além do que vocês vão ver agora nesses 20 minutos. É só isso para fazer isso. Então, o que é esse detetive de posts? Imagina um jogo onde eu quisesse ensinar a adolescentes de ensino fundamental a discriminar se um post, se um determinado conteúdo, ele é uma fake news, ele é uma opinião, ele é fake news, opinião, tem outras coisas, ou ele é, sei lá, uma notícia, é um fato. Isso é baseado no case real que a gente fez aqui. Aí eu quis fazer muito rapidamente para vocês verem. Então a gente fez, a gente queria desenvolver um jogo que se passasse no Rio de Janeiro com um personagem adolescente. Aí os macetes vou dar lá no grupo, mas o personagem eu usei essa ferramentinha aqui, ó, que eu falei aqui para você. Bom, depois eu mostro para vocês, porque ele faz um bem acabadinho. O fundo eu fiz um chat GPT, botão no chat GPT e o título eu coloquei no Canva. Aí, beleza, o que ele faz aqui? Só para testar a mecânica. Ele dá uma história. Paulo, um destemido detetive de informações, dedica sua vida a desvendar a verdade em um mundo repleto de enganos. Com sua mente afiada e um incansável desejo por justiça, ele se especializou em investigar e verificar a veracidade de notícias. Em cada missão, Paulo se depara com um emaranhado de relatos confusos, buscando incansavelmente separar fatos das fake news. Sua principal atividade é garantir que a informação correta prevaleça, protegendo a sociedade da desinformação. Enfim, isso aqui foi gerado por chat GPT, com um robozinho também, e daria para eu mexer nessa história, daria para eu propor uma história, mas ele propôs essa daqui quando eu dei aquele contexto para ele. Aí eu cliquei aqui no começar, aí ele traz Isso aqui também foi gerado, porque eu falei assim, ó, eu quero que você me gere exemplos para ele ter que avaliar o que é um fato e uma fake news. É esse exemplo que a gente vai fazer aqui agora na prática. Isso aqui, ó. A água potável da cidade Y está contaminada com produtos químicos perigosos, segundo rumores no Facebook. Se ele colocar que é um fato, a resposta vai estar incorreta. E aí ele volta aqui, pode voltar. Eu só queria mostrar como é que dá para fazer isso daqui. Então, não se apeguem no apertar de botões. O apertar de botões depois vocês aprendem fácil com vídeos de tutorial, essas coisas. O mais importante é se sentir empoderado, tipo, para ver como é que faz isso. Como é que eu fiz isso aqui, usando IA? E esse é meu desafio de contar para vocês agora em 20 minutos. Existe um software, que é o que eu contei para vocês, que é o... Falei que tinham três, né? O Articulate, o Construct e a Unity. Eu fiz isso usando um software que chama o Articulate Storyline. Deixa eu abrir ele aqui, Storyline. Eu vou encurtar um pouco a nossa vida aqui para a gente conseguir dar conta. O que é um storyline? Para quem quiser se aventurar na parte da produção. Fala, eu quero produzir, David. Não, eu vou tentar e tal, eu quero pular esse pedaço. Eu quero tentar. Você com certeza vai conseguir, porque é muito fácil. O storyline, ele é um PowerPoint tunado, que é com mais recurso. A interface dele é igualzinho do PowerPoint. Você vai navegar nos menus aqui, tem os slides que você cria. Ele acrescenta alguns elementos que vai tornar esse slide interativo. E aí você consegue transformar ele num jogo, você consegue fazer uma simulação, você consegue fazer... Enfim, dá para brincar demais com essa coisa da gamificação. A gente usa bastante em produção de jogos educativos mesmo. A gente faz entregas para clientes assim. Ele exporta para num formato que você consegue mandar um link para alguém jogar, que você consegue mandar para um aluno, que salva a nota. Ele tem tudo isso. Mas para a gente, o que importa aqui? É um PowerPoint. E qual que é a diferença desse PowerPoint para um outro? Esse PowerPoint tem uma coisinha que é assim, eu posso colocar um elemento na tela e nesse elemento eu posso colocar o que eles chamam de gatilhos. O que são gatilhos? São movimentos são ações que o usuário faz que faz ele se movimentar de alguma forma. A forma mais fácil de entender o gatilho. Esse quadrado azul, ó, até agora é PowerPoint. É exatamente como PowerPoint. Vou colocar aqui, ó, vou colocar um quadrado azul na tela, ou uma imagem. Se eu quiser colocar um gatilho nele, ele vem aqui
lado direito está escrito triggers, está em inglês. Ele já vem com dois, que ele coloca por padrão, mas a gente pode colocar mais. Eu vou vir aqui e colocar aqui, ó, nesse botãozinho branco. A ação e quando a ação acontece. Então, por exemplo, quando o usuário clica, o que eu posso fazer? Ir para o próximo. Por enquanto só dá para fazer essas duas coisas. Ir para o próximo, essa coisa, ir para o próximo slide. Qual que é a ação? É um clique? É um duplo clique? É um clique no botão direito? É clicar fora? Enfim, é quando um objeto encosta no outro. Então, assim, você já, não sei quem é dessa área, já começa a ter umas ideias aqui. Tem a intersecção, né? É quando o objeto entra numa área, enfim. Só estou contando isso porque a gente só vai basicamente usar isso para fazer esse exemplinho aqui que eu fiz do detetive de posts. Tá, como é que eu fiz isso? Isso aqui em 20 minutos. Agora vamos lá. Eu vou cortar um pedaço que a gente vai. Que a gente faz a história. Então faz de conta que a gente já foi lá no chat GPT, já escreveu o nosso conceito do jogo. E a gente já escreveu. E a gente já tem o GDD. Então já vai ser exatamente o mesmo jogo, mas a gente quer trocar aqui o cenário e o personagem. Como é que eu faço isso? Quero trabalhar com cidade. Por onde que a gente começa? Então tá, para fazer isso aqui, pensa que isso aqui é um PowerPoint. A primeira coisa que a gente vai precisar é gerar uma imagem para caber aqui, de fundo. Antigamente você ia ter que ir lá, ia ser bem mais difícil fazer. Agora você pode ir numa ferramenta. Tem várias ferramentas de edição de imagem. O ChatGPT, inclusive, nem é a melhor delas. Mas a gente vai usar aqui só porque é mais fácil de vocês entenderem. Eu posso vir aqui e falar assim: estou desenvolvendo um jogo que se passa na cidade de São Paulo. Você conseguiria gerar uma imagem de fundo em 2D que remetesse à cidade de São Paulo? Gostaria de usar esta imagem como capa do meu jogo. Eu acho que a gente tem um robozinho desse também, viu? Depois eu vou olhar lá. Aí ele vai gerar a imagem, e se não for o que eu tô querendo, eu posso depois melhorar esse prompt. De novo, é só que às vezes o ao vivo aqui, eu vou pegar a primeira imagem que ele gerar aqui. Ó, já não ficou numa estética que era que eu esperada, mas eu podia falar, ó, não quero tanto roxo, eu queria uma imagem que fosse mais. Cadê o Roberto? Tem um moço que fez um curso com a gente, que ele é especialista nisso aqui, para elaborar prompt para fazer umas imagens. Mas enfim, vocês podem brincar com essas ferramentas. Quais são as ferramentas de edição de imagem? Eu só vou mencionar quais são para vocês mexerem lá. Para mim, a melhor gratuita, a Adobe tem uma ferramenta agora que é o Firefly. Tá lá na listinha. Por que o Firefly? Porque você consegue escolher se a sua imagem vai ser um vetor, se vai ser uma imagem. Ó, vou deixar o link aqui, ó. Ó, bela casa de pedra, fantasia aconchegante, não sei o que. Se vocês forem gerar imagens, vocês podem gerar por ele, tá bom? É que vocês vão ver que internamente tem umas ferramentinhas para você setar, inclusive para você ir melhorando. Mas supondo que essa fosse a minha imagem, eu já tenho um problema aqui, eu vou deixar esse problema de propósito aqui para vocês verem. Deixa eu criar aqui uma pastinha. Vou salvar essa imagem aqui. Imagem de fundo. O problema que eu tenho é que aqui no chat GPT eu consigo, no Storyline, como PowerPoint, da mesma forma eu consigo determinar qual que é o tamanho que isso aqui vai ter. Mas supondo que eu não pudesse, se eu precisasse cortar, se você não é da área de design, o Canva faz isso muito bem. Você pode especificar, vocês vão ver inclusive que foi como eu fiz lá, vocês vão ver real aqui a telinha do jogo. Ó, detetive de posts. Eu fiz um personagem, aí eu fiz um fundo, peguei um botão e coloquei um título. Tô um pouco só preocupado com o horário, mas vai dar bom. Vamos lá, ó. Aí eu vou pegar aquela imagem que eu criei e vou fazer um fundo lá no Canva. Como é que eu vou fazer isso? Ó, eu sei que aqui a minha área de trabalho, o padrão, ele está numa proporção 4:3, 720 por 540.
De novo, o ChatGPT também faz isso. Você pode pedir para ele abrir o Canva e montar uma coisa desse tamanho, mas eu vou fazer aqui rapidinho. Criar um novo, tamanho personalizado, vou colocar 720, 540. Aí ele me trouxe. Isso aqui é o Canva, eu acho que a maior parte de vocês conhece. Se vocês não conhecem. Depois, enfim, vai ficar a gravação, vocês podem perguntar. Eu vou pegar a imagem lá que eu gerei. Esqueci o nome da pasta. Deixa eu salvar de novo aqui. Tânia, você lembra o nome da pasta que eu fiz aqui? Tô fazendo rapidinho. Bom, coloco lá de novo. Ele vai perguntar para mim, gente. Eu tenho TDAH, eu não sei nem o que foi que eu comi agora na janta. Eu esqueci o nome da pasta. Não, e eu perdi a janelinha, perdi o nome da pasta aqui. Ah, tá aqui, ó, em algum lugar. Comendador, tananã. Bom, a gente era outra, aquela não tava boa mesmo. Ah, tá aqui. Mas eu posso baixar ela de novo aqui. Ah, tava a nova pasta 7, por isso que eu não achei, né? Bom, agora a gente vai saber que é essa. Tô fazendo rapidinho aqui. Então, eu gerei essa imagem e salvei no meu computador. Agora eu posso ir lá no Canva. Ops, muita janela aberta. Eu acho que eu vou fechar essas janelas aqui, que senão... Tcharam. Deixa eu fechar as janelas, que eu tô mais confundindo vocês que tudo aqui. Vou fechar tudo. Deixar só isso aqui aberto. E aí eu vou voltar lá no meu... Aqui no meu... Na página inicial aqui do Canva, que aí ele vai mostrar aquilo que a gente estava trabalhando. Eu só quero mostrar o Canva por um motivo. Se você precisar manipular a imagem e você não é uma pessoa de edição de imagem, você pode... ele faz isso facilmente. A gente vai ver isso com o personagem. Ó, trouxe a imagem aqui. Ela não está numa proporção adequada. Eu posso lá no chat GPT também pedir para ele gerar uma imagem numa outra proporção. Eu só estou preocupado um pouco com o horário, mas dá para você ir lá no prompt e falar: olha, eu quero uma imagem com essa proporção. E ele vai gerar. Vou pular para a parte do personagem. Tá. Eu posso vir aqui agora e falar: agora eu preciso de um personagem em 2D. Vocês vão ver um primeiro problema do chat GPT. Adolescente, vou propositalmente fazer isso, colocar isso aqui. Adolescente e remeta a um detetive. O chat GPT, ele tem muitas travas, ele vai criar essa. Para você, porque assim, imagina o que as pessoas não fazem com isso. Quando você fala quando você fala de criança, quando você fala de adolescente, às vezes ele dá uma reclamada, ele não faz. Ó, ele gerou aqui esse detetive para mim. Daria para eu falar para ele não colocar fundo, deixar só a coisa branca e tal, mas eu não vou fazer isso agora e vou mostrar como é que a gente faz para tirar isso aqui no Canva. Vou salvar a imagem aqui na minha pasta. Aí dentro do Canva, eu posso vir aqui, colocar essa imagem também. E aí eu posso pedir para... Isso aqui já é um recurso de IA. Eu vou só colocar aqui do tamanho. Pedir para ele tirar o fundo para mim. Editar imagem, removedor de fundo. Isso aqui era, para quem trabalha com isso aqui, sabe o caos que era fazer isso aqui antigamente. Ó, inclusive ele, como eu não cortei direitinho, ficou um pedacinho. Mas enfim, pelo tempo a gente vai fazer assim. Isso aqui, na verdade, o arrumar disso aqui era pedir para ele gerar só uma imagem. Mas enfim, aí eu posso vir aqui e dar um nome para o meu jogo. Ao invés de ser detetive de imagens. Cris, pode ir falando aí também, viu? Se você achar que eu tô... Eu vou chamar isso aqui de, sei lá... Detetive de São Paulo. Faz de conta que é isso, o nosso jogo. Enfim, a ideia aqui é menos o apertar dos botões e mais perceber que vocês conseguem gerar as imagens de acordo com a narrativa que vocês querem. E aí tem várias ferramentas que conseguem fazer isso. Estou gerando uma aqui de qualquer jeito, só para a gente exportar. Para a gente usar lá no nosso projetinho. Eu vou exportar isso aqui. Dentro da nossa pasta que a gente criou. Aí aqui dentro eu posso vir e simplesmente
carregar essa imagem. Área de trabalho, nova pasta 6. Aí, beleza, já temos uma capinha para o nosso jogo. Agora eu queria colocar uma interatividade, um botão de play, para quando ele... Eu vou mostrar só esse pedaço, aí eu vou para o outro pronto e vou mostrar ele lá dentro, que aí vocês vão conseguir abstrair. Eu preciso colocar um botão de play para quando ele apertar isso aqui, ele ir para uma outra tela. Eu posso vir aqui, eu não vou gerar uma imagem no ChatGPT pelo tempo, eu vou só colocar esse botão aqui, mas podia ser uma imagem, vocês podem inserir uma imagem lá daqui de fora. De lá de fora. Sei lá. Faz de conta que isso aqui é o botãozinho que vocês trouxeram lá do ChatGPT bonitinho ou de outra ferramenta de IA. Faz de conta que é o play do jogo. Dá até pra gente escrever aqui, ó. Igualzinho o PowerPoint. Play. Tcharam. Depois eu vou colocar lá no grupo os jogos que eu fiz com a Cris no Articulate nos últimos 10 anos. Esse vai ser bom, hein, Cris? Pra eles verem, porque esse aqui ficou horroroso, né? Esse aqui que eu fiz rapidinho aqui. Beleza, faz de conta que isso aqui é um play. Como é que eu faço para dar interação? Eu falei que tinha os gatilhos. Eu posso criar um outro slide, exatamente como eu faço no PowerPoint. E eu coloco um gatilho para dizer que quando o usuário clicar nesse botão, ele vai para o próximo slide. Ó, quando o usuário clica no triângulo 1, ele vai para o próximo slide. Quais são as ações? Agora acho que dá para ver mais aqui, que dá para fazer. Ele pode dar um play num vídeo, ele pode parar um vídeo, ele pode reiniciar, se for um contexto de curso, um curso, pode armazenar uma variável, pode fazer várias coisas. Para a gente, o que importa é só entender essa dinâmica de você apertar as coisas de ir para um lado ou para o outro. Aí faz de conta que aqui é a tela 2 do jogo, onde começa o jogo efetivamente. Aí provavelmente você não vai precisar desse personagem. A gente podia ver aqui, só rapidamente. E aí a gente vai lá para o exemplo pronto por conta do horário, mas quase deu tempo de mostrar tudo. Deixa eu baixar aqui. Peguei uma imagem agora fundo. Ops. Aí eu posso inserir essa imagem aqui também para ser a segunda tela do meu jogo. Vou só colocar um quadrado aqui para a gente conseguir diferenciar quando ele apertar o play ali. Que é, o jogo começou. E vocês estão vendo? É basicamente tipo o PowerPoint, isso aqui. O que vai mudar são os gatilhos. Depois eu mando alguma coisa para vocês verem isso aqui, dos gatilhos. Faz de conta que ele apertou ali, eu vou colocar. O jogo começou. Começou. E aí, beleza. De novo, voltando agora para a IA. A IA assessora a gente na produção dos assets. Então, se eu precisar de uma imagem de um tamanho específico ou com uma imagem específica, eu posso girar lá e montar aqui. E aí, além da parte conceitual. E a IA também pode servir como um acessório para você tirar dúvidas do Articulate. Não vou fazer lá o curso de vocês, o grandão, eu vou fazer sozinho. Vai lá no ChatGPT e você pode ir perguntando, ele vai te contando como é que você faz as coisas. O Articulate é um software muito antigo, então tem muita informação lá. Ó, o jogo começou. Eu vou... tem uma coisa que eu preciso fazer aqui, que é tirar do player, porque ele vem, se a gente... Opa! Se eu só rodar isso daqui, ele vai gerar com um player nativo do... Essa coisinha preta em volta aqui, tá vendo? A gente consegue tirar isso aqui e deixar só a coisa. A ideia é quando ele deu o play aqui, ele avance. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó. A gente consegue vir aqui em player. Aí você pode só pedir para ele desligar esses controles aqui. Aí ele fica uma tela em branco para você trabalhar, é muito melhor. E o nosso gatilho tá no... Eu não sei se eu coloquei o botão... eu falei e não coloquei o gatilho. Ó, selecionei o triângulo, cliquei no gatilho, quando ele... Ó, a ação. Ir para o próximo slide quando ele clicar no gatilho. Vou dar um OK. Vou dar um preview aqui. Ele foi para o próximo slide do jogo. Parece que
muita coisa, mas é só isso. E com isso você constrói todas as mecânicas de jogo. Aí o Artplace tem algumas outras coisas, para você não ter que ficar trocando de slide. Enfim, mas não é o nosso foco aqui. O foco é ver como a IA remove a barreira técnica, até porque isso aqui tem um workshop que eu dava antigamente que 2 horas você aprendia a usar o Articulate. É literalmente 2 horas. Vocês conseguem usar tudo e aí, enfim, conseguem implementar. O importante é a parte conceitual. Deixa eu mostrar aqui o exemplo pronto, porque eu imaginei que essa coisa do tempo pudesse ficar apertado mesmo. Só para vocês verem dentro do exemplozinho do detetive de posts. Acho que deve estar aqui, inclusive. File. Ops. E não tem um recentes aqui para eu mostrar o. Queria mostrar o projetinho para vocês. Eu acho que eu não vou ter ele aqui. Exemplo, tá aqui. Só mostrar como é que ele é por dentro, pronto. Também não é uma coisa monstruosamente difícil de fazer. Ó, vou abrir aqui, cliquei 2 vezes. Aqui é o detetive de posts, aquele joguinho que vocês viram. Então, os slides que eu mostrei fazendo. Esses retângulos, eles funcionam como gatilhos. Então, quando eu aperto, ele vai para o próximo slide. E aí, a depender da ação, isso aqui dá para você fazer um jogo de tomada de decisão. Por exemplo, se ele falar que é um fato, vai para um lado, que eu falo que ele vai para o slide 1.5, ou se ele falar que é uma fake news, vai para o outro, que estão os gatilhos. Se ele clicar no retângulo 2, ele vai para o slide 1.4. E se ele clicar no 1, vai para 1.5, e assim vice-versa. Com isso, vocês conseguem já ter uma noção, começar a brincar aí. Ufa, muita coisa, né? Eu nem tô olhando o chat aqui, Tansi. Essa parte é a mais Não, não olha desafiadora. não, que teu foco aí é ensinar o negócio. Deixa o chat que Tá. fica eu e Cris cuidando. E aí, mas aí a gente, só pra gente encerrar, retomar aqui o nosso... Lembra que eu comecei falando, vocês vão entender o que eu falei. Só uma revisão, gosto de fazer uma revisãozinha aqui. A gente já vai falar da certificação, dar os recados finais aqui para vocês. Vou voltar aqui para nossa apresentação. Eu tinha falado aqui, se vocês olharem esse slide diferente, eu vou estar satisfeito. Isso aqui, ó. Acho que eu devia ter deixado para mostrar ali para o final, porque eu senti que não ficou muito claro. A diferença de você fazer um jogo educativo de você de você gamificar. Porque gamificação a gente pode usar em tudo. Você não necessariamente precisa fazer um jogo. Você pode gamificar a sua aula. Você pode pegar um componente lá de mecânica, introduzir de repente, uma pontuação, ou uma missão, ou você pode pegar uma história. Eu, por exemplo, eu gosto de elaborar as minhas aulas com histórias. Eu sempre falo com a Nana, que me ajuda a montar as aulas. Eu falo assim, qual que é a história que a gente está contando nessa aula? Onde é que a gente quer chegar? Porque isso é muito didático, assim, ajuda demais. Tá bom? Se vocês conseguirem olhar esse slide diferente, já vai ter atendido aqui. Então é isso, lembrem, na produção do jogo, você tem uma parte conceitual que envolve o desenvolvimento de um high concept, o desenvolvimento de um documento de um roteiro que vai contar o que ele tem. Dentro do roteiro, você vai colocar os 5 ingredientes. Depois que você tiver feito essa parte conceitual, você vai para uma parte técnica que é a de produção. As IAs ajudam em absolutamente tudo aqui. Esse último pedaço eu sei que passou mais corrido, mas é porque a gente deixou para o final, inclusive, para não só para mostrar para vocês o que dá para fazer. E aí, só para a gente concluir, qual que vai ser a atividade para vocês serem certificados? Mas fiquem aí que eu vou dar um recado. E tem um sorteio. Não sei se a Ana está aí para o sorteio. Senão, a gente pode... Oi? Deixa eu só te interromper. Deixa eu só interromper o silêncio da viagem aí, só um minuto de novo. Tem algumas pessoas fazendo alguns questionamentos sobre gamificação, sobre jogos, tá, gente? Só que uma pergunta, assim, voltando ainda para o fechamento do jogo, a galera perguntou como é que faria para gerar o jogo pronto. E a segunda pergunta que eu acho que é importante esse jogo pode ser executado na web ou no celular? Ou Pode. em ambos? Desculpa, gente, eu fiquei afobado com o tempo mesmo, alguém comentou isso. Depois vocês reverem, a gente faz de novo. Para publicar, acabou de montar, fiz o meu PowerPoint aqui com o meu jogo. Tem um botãozinho aqui do lado, mas é que isso é realmente apertar botão, vocês vem aqui em
em publish, que é publicação, aí você escolhe se você quer publicar para web, que é você pode mandar um link para uma pessoa acessar, ou você pode salvar numa pasta, num pendrive, dá para rodar offline. Ou vou falar dos dois principais, os outros não interessam aqui pra gente. O LMS, que às vezes você tem um ambiente digital de aprendizagem, você tem um Moodle, você tem alguma plataforma. Se você quiser publicar isso no Moodle ou na sua plataforma, aí você exporta como LMS. Se você for para a web, quando eu clico aqui em publicar, ele vai gerar uma pastinha para mim com o meu jogo. Aí eu posso salvar isso como um zip ou deixar ela aberta. Eu vou só colocar para ver, para vocês verem, ó. Ele gerou um documentozinho de web. O Articulate, ele é focado em você produzir jogos educacionais, em aplicações para educação necessariamente, e ele vai gerar só para web, que é acessível e é responsivo. Então você consegue fazer para celular, para tablet, para computador. O Construct, vocês têm que olhar o Construct, hein? Lição de casa. Ele faz a mesma coisa, só que ele gera também para otimizar, se você quiser fazer um jogo profissional mesmo, gerar um aplicativo, por exemplo, para um aplicativo móvel. Ele vai fazer, você vê, ó, tem uma abinha Education, de tantas aplicações que tem nesse motor de jogo. É bem legal, eu gosto demais do Construct. Inclusive, a ideia original era a gente fazer no Construct, depois a gente fugiu dela. E a Unity, para quem quiser se profissionalizar nesse pedaço, essa plataformazinha aqui, ó. Vocês conseguem baixar aí também. Dá para fazer jogo 3D, dá para fazer jogo imersivo, dá para fazer jogo 2D, e ela já tem nativo umas coisas com IA. Se vocês forem fazer um curso de produção profissional de jogos, vocês vão provavelmente estudar a Unity. E tem o pessoal da Pan-Americana aqui, inclusive, né? Que também Deixa tem... eu só te puxar de volta, David, porque assim, só para a gente e a galera entender assim, que eu acho que a galera se perdeu um pouquinho com algumas coisas, tá? Veja, ele trouxe essa explicação com relação a como é que a gente gera dentro do Articulate Storyline, trouxe essas outras plataformas, tá? Algumas pessoas fizeram, mas será que não dava para ter feito isso dentro do PowerPoint? Gente, deixa a gente só se situar em tempo e espaço, amados, mas é uma boa pergunta queridos, também. Tá? Assim, a expectativa te apresentei a plataforma, que é uma plataforma que te dá possibilidade de ter mais recursos, muito mais ricos do que você faria dentro de um PowerPoint, tá? A gente vai ter versão de experimentação e ter uma versão com um valor diferenciado para pessoas que são profissionais de educação. E aí, a gente fez limitadamente uma questão, que é uma coisa, a gente está na linha do quiz, tá? Tivemos um conjunto de recursos para darem suporte. Então, assim, a gente tem um chat GPT para te ajudar com o High Concept, a gente tem um chat GPT para te ajudar, por exemplo, com a narrativa, Então, entendam que a gente não mostrou o processo completo, a gente explicou como é que é um processo normal de desenvolvimento de jogos, a gente pegou um recorte desse processo e tentou replicar aqui, tá? Quando a gente olha para esse olhar mais amplo, basicamente o que o David fez foi, gente, esse é o processo, esse aqui é o recorte, e eu vou utilizar uma parte, inclusive, só desses GPTs que a gente criou. Se a gente estivesse fazendo o processo como um todo, a gente ia usar esse GPTzinho para te ajudar a criar o High Concept, para te ajudar a criar o GDD, para te ajudar a criar as imagens, para te ajudar a criar todos esses elementos, combinar tudo isso, empacotar e só depois a gente ir para a plataforma. Vocês entendem que não dava tempo da gente fazer isso? Sei que parece que o David está com aquela abordagem do João Kleber, né? Tipo assim, segura aí, mas eu juro que a gente não está na linha assim do tipo, daqui a pouco entra uma propaganda do TechPix aqui, certo? A ideia era que a gente conseguisse ter essa experimentação para vocês visualizarem esse processo como um todo, tá? E aí, agora que a gente entendeu isso aqui, aí ele vai trazer alguns outros elementos para a gente conseguir fechar, mas essa coisa toda vai ficando muito mais tranquila quando a gente vai para uma coisa mais espaçada, tá? Quando a gente espaça lá dentro do curso, ficam 6 semanas, vocês têm um acompanhamento, aí isso aqui fica um pouquinho mais tranquilo, só para deixar o coração de vocês mais tranquilo. Faz o fechamento aí que depois eu trago algumas considerações pedagógicas. Tá, depois a gente vai ficar, só para não roubar o tempo de quem se programou para sair às 9, a gente vai fechar aqui no horário. Aí tem alguns recadinhos importantes.
Uma das motivações que a gente fez isso também é que a gente queria colocar esse curso que a gente está fazendo maior, que é isso, tem as 6 semanas, é espaçado, você consegue ir, voltar e tal. Então, para quem ficou interessado, tá aí o QR Code, é só entrar lá. E aí a gente tem uma condição que é até sexta-feira, a gente vai dar 20, a gente sempre faz isso com os nossos cursos, 20% de desconto para quem escrever até sexta-feira. Tá aí o link do QR Code. Esse é o primeiro recado. O segundo com relação ao certificado. Para quem quiser o certificado, a gente vai propor uma atividade que é um pouco para provocar vocês mesmo a. Opa! Ops. A Paty vai colocar o link aí no grupo para vocês, mas a gente quer que vocês. Ó, vou navegar porque vai vir. Vocês vão ficar com um monte de dúvida aqui. É o formulário de certificação. Como é que eu faço para ser certificado? É bem simples, ó. Eu vou colocar esse grupo aqui no chat, a Paty vai colocar no grupo. Preenche nome completo, e-mail e CPF. E aqui eu quero que vocês façam um high concept. Façam mesmo, assim. Acho que você pode ir lá no chat GPT, copiar e colar e tal, mas não vai fazer sentido, sabe? Para ter valido a pena a nossa experiência aqui. Aí façam isso, porque aí eu vou me dar por satisfeito, a gente vai emitir o certificado de vocês. Aí tem uma perguntinha de avaliação para a gente conseguir melhorar. E tem uma perguntinha aberta para vocês para vocês falarem, ó, tinha alguma coisa que eu esperava ter visto e não foi apresentado. Porque aí a gente vai e complementa para os próximos, tá bom? A Paty tá ligeira ali, já colocou o link para vocês. E aí eu acho que a Tansi fez um bom fechamento de qualquer ideia aqui, porque a gente precisava entregar alguma coisa para vocês, essa ideia. Agora também vai ser uma coisa a gente entender o que deu certo e o que não deu, mas a gente queria entregar esse fluxo completo para vocês terem ideia do todo. E aí, para ver, a gente tem os mais diversos perfis aqui. Aqui apareceram, eu não sei quantas pessoas entraram efetivamente, mas a gente estava com 1.600 inscritos. E aí eram muitos perfis diferentes. E provavelmente uma parte das pessoas vai ver essa gravação depois. Então ainda tem esse pedaço. Tá bom? Então foi por isso. E eu queria agradecer demais a presença de todo mundo aqui. Acho que foi bem legal. Acho que foi. De novo, bateu, com certeza já bateu o de DI. A gente estava durante o curso lá com uma média de 220, 230 pessoas. Aqui eu vi que estava perto de 400 e vocês continuam até aqui 9 horas da noite. De uma quinta-feira. Impressionante, né, Cris? Isso é muito legal. A gente gosta demais, assim. E tenham paciência que eu não respondi no WhatsApp. Eu estou tentando responder, assim, as pessoas que têm projeto de pesquisa e tal. E a gente gosta muito de falar sobre isso. Vocês vão ver, a gente vai começar. E agora que. Porque a parte mais legal é fazer, né? Não é ficar estudando e tal, o negócio. A gente quer investir muito nesse tipo de ação. Tá bom? Tansi, Cris, vocês têm mais algum complemento? O prazo máximo para inscrição. Desculpa. O curso ele vai começar no dia 16 de julho. E aí são 6 semanas. Todas as terças-feiras, das 7 até as 9. É o exercício que a gente fez aqui. Toda terça-feira aliás, das 19 às 21. Terça das 19 às 21. Tem o link, depois a Paty vai mandar lá no grupo. Tá bom? Aí, só para quem precisar sair, obrigado. Acho que o conteúdo que a gente tinha era esse. Agora, se alguém ficou com alguma dúvida, a gente está aqui, pode ficar para esclarecer também. Tá bom? Deixa eu aproveitar Vamos esse. esclarecer. Desculpa, O David. sorteio. O Pronto, era isso que sorteio. eu ia lembrar agora, vai. Tem um problema com o sorteio. Vocês vão ter que confiar em mim, porque a pessoa que faz, a gente ia ter que pegar a lista, porque tá numerado as pessoas. E aí a gente faz o sorteador aqui, mas eu vou fazer isso assim que a gente fechar aqui, porque a pessoa que faz isso para mim não está. Eu esqueci de avisar para ela. Mas na sequência eu já falo para vocês, tá bom? O sorteio obviamente, uma vaga para participar dessa primeira turma que a gente vai começar agora no dia 16 de julho do nosso curso. Gente, obrigado de verdade, viu? Vocês foram incríveis. 300 pessoas aqui, 9 horas da noite, hein, Cris? Mesmo com eu falando desesperadamente, né? Fala, Cris. E a gente fica na gana de... Vem mais para pertinho do computador que a gente te escuta um pouco melhor. Primeiro, queria agradecer tudo. Delícia ver a gente compartilhando as mesmas paixões. Espero que a gente tenha oportunidade de se aprofundar nos meandros, nas possibilidades. Há tanta coisa para se dizer sobre
sobre como a gente usa a linguagem visual para cooptar os nossos estudantes, os nossos usuários, como a gente usa a linguagem visual para acrescentar camadas subliminares, enfim, acho que a gente tem muita coisa ainda para conversar. Hoje foi uma pincelada. Obrigada, Tansi, obrigada, David. Sempre gostoso ouvir vocês. Sabe o que é muito... Belíssimo. Cris, eu vou ter que te interromper, porque uma sensação que é muito boa, tipo, ver a mesma pessoa, tô vendo a Dani aqui, outras caras conhecidas, o Roberto, fala assim, estão escutando a gente o tempo inteiro, né? A gente tá... Estão lá nos outros cursos lá com a gente também. Isso é muito legal, gente, ver vocês aqui. Tá bom? A gente tá gostando demais de estar fazendo essas formações. Tansi, quer falar alguma coisa para a gente fechar aqui? Então, ó, a gente vai seguir tirando dúvida lá no WhatsApp com a Paty sobre o curso. Eu espero que vocês façam, eu queria muito que vocês fizessem, tá bom? Tansi? Então, gente, eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi ótimo, maravilhoso. A Cris, ela é quietinha porque ela é essa mente criativa, certo? Então, você precisa deixá-la calma, tranquila, para que ela tenha todo espaço para criatividade, para que ela consiga fazer todas as coisas que ela precisa. Então, ela precisa de um momento de paz, sabe? Então, por isso que ela fica quietinha aí. Se a gente solta ela dentro de um estúdio, certo? Colocar umas vibes assim, bem tranquila. Então, assim, no fim do dia, tem uns 300 jogos assim, parecido com esse jeito, É que a certo? Cris é da troca. Eu acho que essa coisa de ter muita gente, a Cris é simplesmente a melhor designer que eu conheço da vida, assim. E olha que eu conheço muito. Ela é muito. Ó, para vocês terem dela, ela que desenhou a marca e o conceito da Mori. É só isso, né, Cris? Quem tem amigo tem tudo, né, minha gente? Não, mas ela é. Depois vocês coloquem no Google aí, Cris de Paulo. Aí vocês veem os projetos que ela fez de gamificação para a Olimpíada Brasileira de Português, Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa, ver os projetos que ela fez. Muito bom, né, Cris? A E Cris... aí, diz. Não, é isso. Não, aí assim, veja, perceba que a gente aqui está bem conversando, se atropelando, essa coisa bem normal, como se a gente tivesse sentado num barzinho com todas as novidades. E era bem essa linha que a gente estava tentando trazer. E aí, só um ponto que eu queria trazer com relação assim, ao uso de IA generativa. A gente não fez discussões aqui com relação às implicações éticas, com relação, inclusive, à propriedade autoral, tá? É importante dizer que existem algumas restrições que a gente precisa ficar atento, por exemplo, com relação à geração das imagens, com relação à propriedade intelectual, com relação as questões autorais, tá? E aí esses são elementos específicos. Alguém fez alguma pergunta nesse sentido lá atrás, com relação ao registro de patente, e essa é uma coisa que a gente vai ficar devendo resposta, tá? Eu, de fato, não cheguei a me apropriar sobre, porque eu sei que existem comportamentos diferentes a depender do seu tipo de licença nessas plataformas. Mas para um uso que a gente faz cotidiano, que não é de uso profissional, é bem de boas, tá, gente? Então, assim, você não vai receber uma cartinha, não vai ter ninguém da Federal batendo na sua porta no fim do dia, porque você utilizou esses recursos para fazer um jogo educativo para usar com suas crianças ou com seus adolescentes em sala de aula. Então, eu queria só tranquilizar os corações nesse sentido. Dito isso, fechando aqui minha fala, super agradeço, tá? Esse momento junto com vocês. Muito obrigada pelo tempo, pela atenção, pela disponibilidade. A gente segue à disposição para trocar algumas ideias, seja lá no WhatsApp, seja lá no LinkedIn. E da minha parte é isso. Não sei se a Cris ou o David gostariam de trazer mais alguma coisa, mas por mim, gente, muito obrigada. Não, é isso, ó. Façam um curso, porque vocês não vão se arrepender. Vocês vão aprender um negócio que vocês podem usar profissionalmente, que vocês possam. Mesmo se não for por uma motivação, eu quero trabalhar com isso para você usar no seu dia a dia, é uma coisa incrível, tá bom? E a gente gosta demais de fazer. E é isso, alguém perguntou do nosso LinkedIn, eu vou colocar lá no grupo, então, o meu, da Cris e o da Tansi, o LinkedIn, Instagram, mas lá na página da Mori, lá no post tá marcado também, né, da divulgação que a gente fez do evento. Tá bom? Ó, tem um pessoal que já tá respondendo. Então é só aguardar, o certificado a gente envia até o dia 8. Foi isso, eu falei dia 10 é dia 8, então é menos de 10 dias. Menos não, né? São 10 dias. São 11 dias. Tá bom? Ó, e é isso, gente. Obrigado por tudo, hein? Até mais. Tchau, tchau, gente.